Alô? Ah, ok. Acho que eu já vou começar. Eu vou falar sobre engenharia reversa em telecomunicações de satélite. Geralmente, as apresentações que tem nessa área são relacionadas mais à parte de software do que à parte de hardware. Eu vou tentar ficar mais ou menos entre o rádio em si até o começo da parte de software, porque a parte de software em si não é tão complicada, porque geralmente a parte de software é igual para qualquer tipo de rede, então eu vou pegar e falar exatamente tipo, como eu fiz para fazer a recepção de um satélite. No caso aqui vai ser um satélite meteorológico que tem algumas especificações na internet. A especificação não é muito detalhada, tem algumas coisas que estão erradas e tudo mais, mas os conceitos que eu uso aqui para poder fazer o software para conseguir os dados que o satélite manda serve basicamente para qualquer tipo de telecomunicações. Tá? As motivações, a primeira é que todo o processo que eu uso aqui serve para basicamente qualquer tipo de telecomunicações. Então, se você quiser pegar um Zigbee, por exemplo, e pegar e alterar pegar e receber esse sinal e tentar ver o que está acontecendo e tudo mais, funciona. As telecomunicações, principalmente as espaciais, têm uma certa padronização mundial. Tem um livro chamado Blue Book, que fala justamente tipo, como eles recomendam que as coisas que se comunicam com o espaço se comuniquem, tá? Que é a especificação CCSDS. Não existe tanta coisa no mundo de hacking relacionado a processamento digital de sinais. Existe bem poucas pessoas que mexem com isso. Hoje é relativamente barato de você mexer com isso. Então você tem dongles de SDRs que chegam a custar aqui no Brasil em torno de 50, 60 reais. Então é um dongle realmente barato. Se pegasse tipo 6 anos, 7 anos atrás, você não ia gastar menos do que 5 mil reais para conseguir um rádio. E imagens de satélite meteorológico são imagens do nosso planeta, né? Então as imagens geralmente dizem por si só. Então, eu vou começar como funciona um SDR. Tá? Então, isso daqui é basicamente um diagrama de blocos básico de como funciona a parte do rádio. Então, você tem ali do lado esquerdo a antena, que recebe o sinal. Você tem um filtro passa-banda. Tá? O filtro passa-banda, ele basicamente faz, tipo, você quer um sinal, você tem, por exemplo, uma rede wireless, trabalha em 2.4 GHz, só que o canal dela tem 10 MHz de largura, então você não processa o resto disso daí. Então você só pega e faz um filtro passa-banda para 10 MHz na faixa de 2.4 no canal específico que você quer. Aí você tem um mixer. Tá? Aqui eu tenho 2 mixers. Esse diagrama pode mudar um pouco de acordo com o rádio, mas o funcionamento básico é o mesmo, porque você pode colocar o mixer antes do filtro passa-banda e depois fazer as operações, ou você pode fazer as operações com o mixer direto. O mixer, qual que é o papel dele? Ele pega e traduz uma frequência para outra. Então, se você está em 2.4 GHz, você tem só 10 MB de banda. Então, você não precisa tratar 2.4 GHz de banda no seu rádio. Você só precisa tratar tipo 10 MB. Então, o que ele faz? O mixer faz o papel de pegar esse sinal que está em 2.4 GHz e trazer para 10 MHz. Ou algo próximo disso. Existe a parte da tradução para um sinal em quadratura. Se vocês veem a parte de cima, não dá para ler daí, mas a parte de cima tem um sinal cosseno de x sendo multiplicado pela entrada e embaixo seno de x. Por que se faz isso? Porque se você tem uma determinada medida de um sinal, você nunca sabe se aquela frequência que está ali ela é positiva ou negativa. Ou seja, você não sabe se a onda está indo para frente ou para trás. Porque os dois meios geram o mesmo sinal. E isso gera umas ambiguidades. Por exemplo, no mixer, a operação do mixer, basicamente, é uma multiplicação. Então, você pega um sinal e multiplica pelo outro. Se você multiplicar tipo 2 senos, você vai ter uma componente positiva e uma negativa. Então, se você pegar um sinal real e fazer a multiplicação no mixer, você vai ter 2 frequências de saída. Você vai ter tipo uma frequência que vai ser a frequência de um menos a de outro e a frequência de um mais a de outro.
No caso, se você fizer isso daqui, você gera um sinal com um número complexo. Então, você tem um sinal que representa qual que é a amplitude dele e qual que é a fase do sinal. Então, se a fase estiver aumentando conforme vai passando o tempo, isso quer dizer que você tem uma frequência positiva. Se o sinal estiver diminuindo conforme passa o tempo, você tem uma frequência negativa. Mais para frente eu vou dar uma explicada nisso daí, mas basicamente, se você fizer a mesma operação com um número complexo, você fizer a multiplicação de dois números complexos, para quem lembra, você vai acabar multiplicando pelo conjugado, e aí, quando você multiplica pelo conjugado, você cancela uma das componentes, que vai ser a negativa, se eu não me engano, e aí você vai ter só uma. Então, quando você fizer essa operação do mixer com um número complexo, você só vai ter uma frequência de saída, você não vai ter duas. Aqui pode mudar, porque você pode ter o mixer antes, tá? E aí depois você só multiplica, só usa um multiplicador aqui por seno e cosseno e gera o sinal em quadratura, ou você gera o sinal em quadratura antes de fazer o filtro passar banda. Isso é muito específico da implementação do rádio, mas a saída é sempre a mesma. É um sinal em quadratura na frequência central que você sintonizou e com a largura de banda que o seu filtro providenciou. Aí tem os conversores analógicos digitais. Tá? Basicamente, ele só pega o sinal e converte para digital. Vale lembrar que a banda resultante que você tem acesso não é só do filtro passa-banda, você tem a banda que o próprio conversor analógico digital pode receber. E aí você tem o processador de banda base, que aí pode ser, no caso do seu celular, tem um processador específico, rodando um código específico para isso, ou, no caso, pode ser o seu computador com um software, com um fluxo, ou alguma coisa que você fez na sua máquina. As plataformas abertas que a gente tem de SDR, na verdade tem diversas agora, está cada vez surgindo mais. Eu vou falar de algumas que são as principais que estão há mais tempo no mercado. Então você tem o RTL SDR, esse daqui é a solução mais barata que você pode ter. Então ele funciona de 24 MHz até 1.7 GHz. O ADC dele tem 8 bits, tá? Isso é relativamente normal, é uma resolução boa até para um ADC barato. E ele faz 3.2 megasamples por segundo em quadratura. O que esses 3.2 significa? 3.2 megasamples quer dizer que ele consegue 3.2 milhões de amostras daquele sinal por segundo. Como você tem um sinal em quadratura, na verdade você está com 6.4. Você está sempre com o dobro disso, porque você tem um sinal sendo pego em 0 graus, que é o sinal real multiplicado por cosseno, e você tem um sinal que foi multiplicado por seno, que é o sinal em quadratura, que ele é deslocado em 90 graus. Então, quando você tem 3.2, na verdade você está recebendo o dobro disso. Tá? Então, para quem lembra do teorema de Nyquist, que diz que a banda útil é sempre a metade do sample rate que você tem, aqui no caso a banda útil é todo o sample rate, porque na verdade isso daqui você está já pegando duas vezes. Está implícito que você está pegando duas vezes. Então, você tem 3.2 MHz de banda útil nesse SDR. O que, para a maior parte dos projetos que tem de engenharia reversa, é suficiente, porque a maior parte dos sinais estão muito mais baixos que isso. Inclusive o do satélite que eu estou pegando. Aí você tem o HackRF, que esse daqui talvez seja mais conhecido, porque ele é uma plataforma totalmente aberta, tem o código-fonte de tudo, tem os Gerber files, se você quiser construir um. Ele é um transceiver, tá? Apesar de ele ser half duplex, ou seja, ou você transmite ou você recebe, ele consegue transmitir e receber numa banda extremamente larga, se você quiser. Então você consegue sintonizar ele de qualquer coisa, até de 1 MHz até 6 GHz, e tem até algumas firmwares que estão hackeadas que conseguem trabalhar até abaixo de 1 MHz. Então você consegue, inclusive, hackear a RFID com ele. Ele tem um ADC de 8 bits e um DAC de 10 bits, ou seja, ele consegue receber com uma resolução de 8 bits e transmitir com uma de 10. Ele faz 20 megasamples, ou seja, você tem 20 MHz de banda. Isso é mais ou menos a largura intermediária do canal Wi-Fi em 2.4 GHz. E ele é totalmente open hardware, então qualquer coisa que você quiser saber, você tem o código dos acessos às firmwares, você tem todos os códigos, você tem todos os desenhos, e ele tem um monte de GPIO também, se você quiser colocar coisa a mais. Tem o AirSpy, esse é mais novo. Tá? Ele usa o mesmo sintonizador do RTL SDR, só que ele usa um ARM muito melhor do que o que tem no RTL SDR. Ele tem uma firmware open source. Tá? Ele não é exatamente open hardware. Ele tem você pode ver ali no lado esquerdo o R2, ele tem bastante GPIO.
Tá? A firmware dele é open source, então você consegue manipular, essas especificações existem, mas você não tem o desenho da placa. Ele tem um ADC de 12 bits, ou seja, a resolução dele é muito maior do que a dos outros que tem. Ele faz 10 megasamples. Isso daqui é com a firmware original, porque o ARM, na verdade, dele faz até 90. Então, 90 puro. Então, se você conseguir fazer 45 megasamples em quadratura com ele. Tem algumas firmwares hackeadas na internet que fazem isso. Essa daqui é a oficial. E ele tem uma quantidade de filtros muito maior, então o sinal fica muito mais limpo com ele. Só que ele é substancialmente mais caro do que o RTL SDR, por exemplo. Esse aqui está na faixa de $200. Entendeu? Aquele ali está acho que 299, esse daqui está $200. Então eles são mais caros, é quase o preço do HackRF. Mas se você só está recebendo, ele é melhor do que o HackRF por causa da resolução do ADC dele. Então eu vou mostrar a minha primeira recepção do satélite. É uma recepção bem simples de receber, tá? Que é o protocolo APT. Isso daqui, na verdade, é um sinal analógico. Ele é modulado em FM. Na verdade, você pega os bits que representam a tonalidade da cor, aí você modula ele em AM numa portadora de 2.2 kHz, aí você pega esse sinal, modula em FM para uma portadora maior, que geralmente está em 137 MHz. Isso daqui é relativamente simples de receber. Dá para montar antena em casa, uma antena relativamente pequena. Eles são satélites de órbita baixa, então o sinal é bem forte que você recebe. E você tem uma imagem de 2 canais. Isso daqui é uma imagem pós-processada do satélite. Tá? Só que isso daqui não foi exatamente um desafio, porque tem muito, mas muito tutorial na internet, muita gente que consegue pegar. Você não precisa ter praticamente nenhum conhecimento, porque todos os softwares que existem já funcionam. Tem um monte de software pronto para Windows, tipo, você pega o SDR Sharp, que comunica com o rádio, você sintoniza lá em FM na frequência certa. Aí tem um outro programa chamado WX2Image, que você deixa ele aberto, escutando na sua placa de som, ele já pega o sinal e já começa a montar na tela. Eu fiz um decodificador, tem no meu GitHub, eu fiz mais por curiosidade, mas isso daqui não é interessante, porque é a primeira recepção de satélite que eu fiz, mas não é algo tão complexo assim. E não representa tanta coisa, porque isso daqui é quase com um protocolo específico disso, que mais nada praticamente usa isso. Eu comecei a minha caçada por satélites maiores. Eu escolhi o GOES. Tem 3 satélites GOES em órbita. Eles são geoestacionários, então a posição relativa deles com a Terra é sempre a mesma, então eles estão sempre apontando para o mesmo lugar. O motivo de eu ter escolhido isso é que é mais fácil de posicionar uma antena, então você simplesmente aponta a antena e esquece ela lá. O GOES 13, que é o que eu estou pegando, está mais ou menos em cima da Amazônia Legal. Ela deve estar na fronteira entre a Amazônia brasileira e a Amazônia Legal. Então, você consegue pegar uma boa parte da América do Sul e uma parte da América do Norte. Ele transmite o frame inteiro da Terra, então você consegue ver a circunferência inteira que o satélite vê. E é uma modulação digital, apesar dos satélites serem relativamente antigos. Eu acho que o mais recente lançou acho que em 2008, 2009, eu não tenho certeza. Eles usam técnicas de telecomunicações bem modernas. Então, isso daqui é o meu hardware para receber. Então, eu tenho uma parabólica de 1.9 metros. Tá? Aqui no Brasil ainda é relativamente fácil comprar essas parabólicas que eles chamam de prime focus, que é basicamente quando você tem o ponto focal dela exatamente no centro dela. A mais comum que você vê na rua hoje é a offset dish, que é quando você não tem o ponto focal exatamente no centro dela, você tem o ponto focal deslocado para um lado. Então, se você pegar essas antenas da Vivo, da Claro, da Sky e tudo mais, essas todas são antenas de offset. A diferença básica é o seguinte, se vocês verem nessa foto aqui, vocês podem ver que o meu receptor está exatamente no meio da onde o sinal está recebendo. No caso dessas outras parabólicas, o sinal vem na diagonal, porque ela é um pedaço da parabólica. Ela é como se fosse, tipo, se ser considerado o centro até um lado. Ela não é uma parabólica tipo, completa, simétrica. A vantagem disso é que você não tem o seu receptor bloqueando o sinal que vem do satélite. Então, você aproveita muito mais a área dela. No meu caso aqui, você tem uma área morta de 30 centímetros do centro para fora
na parabólica, ou seja, desses 1,9 metros eu estou desperdiçando tipo 30 centímetros deles, ou seja, eu tenho 1,6 metros resultante, que é o que realmente dá para usar. Fora que ainda tem a questão do meu receptor, que tem a abertura de quanto o receptor recebe. Então isso ainda também não é a parabólica inteira, então eu estou recebendo menos ainda. Então eu tenho equivalente aqui a uma parabólica de 1,2 metros, 1,3 metros. Se você conseguir uma parabólica offset de 1,2 metros, você provavelmente vai ter uma performance similar à minha ou talvez melhor. O problema é que aqui no Brasil, o máximo que eu achei de tamanho foi 90 centímetros. Então, eu comprei uns cabos de alta qualidade de RG59, eu comprei certificado da Anatel, custa tipo 4 vezes mais caro do que um cabo normal. E o motivo disso é que a frequência-alvo do satélite que eu estou querendo pegar está em 1,6 GHz. E um cabo ruim praticamente detona o sinal inteiro disso daí. Se você vai usar para receber, por exemplo, o APT, que está em 137 MHz, qualquer cabo que você comprar funciona, mas em 1,6 GHz aí a coisa começa a ficar um pouco mais problemática. E eu tenho cerca de 10 metros de cabo da antena até a minha estação de recepção. Esse caminho eu perco cerca de 11 dB de sinal, então é relativamente grande a perda. Eu tenho 2 LNAs. O LNA é um amplificador normal, só que ele é de baixo ruído. Eu tinha comprado 2 LNAs for all, eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu comprei 3, só que eu comprei um a mais para usar em outros projetos. Só que no fim eu vi que os 2 LNAs for all não tinha ganho suficiente. Então eu usei um logo atrás do filtro, que é o filtro LORT, logo atrás do filtro ali, e depois eu usei um amplificador de satélite normal para compensar a perda do meu cabo até o local. Alguns dias de trabalho. Na verdade, até eu conseguir pegar o sinal do satélite mesmo, eu levei praticamente 1 mês e meio, por diversos motivos. Um deles foi exatamente a iluminação da parabólica, que eu estava usando uma antena helicoide e ela é bem direcional, então eu não estava iluminando quase nada na minha parabólica e o meio é morto, então eu não estava recebendo nada. Então eu tive que refazer esse receptor. E eu uso um AirSpy R2 também. Embora eu suponho que seja possível fazer isso com a RTL SDR também. Então esse daqui é o guia de onda, não dá para ver acho que muito bem, mas tem para vocês que já montaram tipo aquelas antenas de Pringles, é a mesma coisa, só que eu mudei um pouco para funcionar melhor na frequência que eu quero, que é 1,6 GHz, e o wireless é 2,4, então ele é um pouco menor de wireless 2,4. Aqui estão os 3 LNAs for all. Eles são amplificadores de extrema alta performance. LNA geralmente é na faixa de 2 a 3 dB, que ele aumenta de ruído de fundo quando você insere ele no seu circuito. Esse daqui é 0,5 dB. Tá? Isso geralmente já está na margem dos de alta performance. Apesar de tudo, é um cara na República Tcheca, se eu não me engano, que fabrica isso daqui. E eles são relativamente baratos até para o Brasil. O cara manda via carta registrada, tipo, custa 20 € cada um. Só que assim, um LNA normal aqui custa tipo uns 50, 60 reais. Então ele está mais ou menos na faixa do preço aqui. Como o cara manda via carta registrada, não pega imposto, mas leva 2 meses para chegar, né? Então eu comprei 3. O plano era usar 2 no circuito e 1 em outros projetos que eu tenho. Esse é o filtro da LORT. Isso daqui não é exatamente necessário, tá? Eu tive que usar porque eu estou muito próximo de torres de GSM na minha casa, e como a frequência do GSM, tipo, tem uma banda que é 1,8 GHz, ela está muito próxima do meu sinal, e, obviamente, a torre tem um sinal muito mais forte do que o satélite, ele estava interferindo em todo o meu espectro, e eu não conseguia ver nenhum sinal. Porque qual que é o maior problema que tem? O LNA, ele amplifica qualquer banda. Se você tiver um sinal muito forte entrando nele, ele vai saturar toda a capacidade de amplificação dele. Se ele saturar, os outros sinais fora dessa banda são atenuados. Então, no meu caso, eu tive que usar um filtro da LORT logo na entrada e depois colocar um amplificador, que não é algo muito bom. Em geral, você coloca o filtro depois do amplificador, mas no meu caso não tinha como fazer isso. Se vocês tentarem reproduzir, talvez vocês não precisem disso daqui. Isso aqui tem que comprar nos Estados Unidos. Eu comprei por $10 cada um. Só que geralmente você precisa pagar um frete de $30, então eu até comprei 2, porque eu falei, se vai que eu preciso, então eu comprei 2. Mas, a princípio, não é necessário. Tá? Você pode, inclusive, fazer o seu filtro. Né? Tem várias calculadoras de filtro passa-banda na internet, que também funciona perfeitamente.
Aqui é a caixinha de alumínio, com um LNA foral e o filtro. Tá? Isso é muito importante, em 1.6 GHz, é usar caixas de alumínio para deixar tudo bem fechado. E aqui é a caixinha de alumínio atrás do feed, eu colei ele, cola quente mesmo. E vamos à recepção mesmo, né? Então, isso daqui é o GQRX, é um dos softwares de Linux que tem para você ver saídas de rádio. Então, apesar de estar meio ruim de ver, você pode ver aqui pela waterfall embaixo, no analisador de espectro ali não dá para ver muito bem, mas embaixo, esse sinal bem no meio é o LHIT, que é o sinal que eu quero pegar, que é Low Rate Information Transfer. Aí você tem um sinal mais fino aqui, mais ou menos aqui do meio aqui. Esse sinal aqui é o WIN-WIN. Do lado direito você tem aquele monte de sinais, que talvez aí dê para ver como uma coisa só, mas na verdade tem uns 100 canais de sinais ali, que é basicamente uma banda que o satélite GOES pega em UHF de 400 MHz e simplesmente repete na banda L, que é em 1.6 GHz. Essa frequência é exatamente as frequências de transponders. Então, todos os transponders que estão na visibilidade do satélite, ele redireciona para cá. Ele tem uma antena de alto ganho para pegar esse sinal e repetir. Então, seja transponder de avião, transponder de navio, transponder pessoal, ele pega tudo e redireciona. Então, basicamente, qualquer pessoa no mundo que consegue ver esse satélite aqui, consegue pegar todos os transponders que estão na região que o satélite vê. Aqui é o sinal dado um zoom, o sinal do GOES 13 que eu, na verdade, queria. Esse sinal aqui transmite praticamente todas as informações do satélite, inclusive as dos outros dois canais. Ele é um sinal um pouco mais de banda larga, eles têm 600 kHz de banda. Tem outros sinais de maior banda larga no satélite, só que a minha antena parabólica não é exatamente muito forte para pegar esses sinais. Porque quanto maior a banda do sinal que ele transmite, maior a divisão de energia que ele dá nisso daí, então a potência de transmissão, a potência de recepção é menor. Isso é o que eu achei de especificação. GOES 11, 12, 13 e 14. 11 e 12, na verdade, não existe mais, que é o GOES West e East. Agora, na verdade, o GOES West e East é o 13 e o 15. O 15 nem está na lista aí. Atualmente só tem o GOES 13, 14 e 15. O 14 ele não faz nenhuma imagem, ele só está como repetidor entre o 15 e o 13. E para se acontecer alguma coisa com o 15 ou o 13, eles simplesmente tiram ele e muda a posição dele e substitui. Tem um adicional também, que é o Himawari 8, que ele está em cima da Ásia, na verdade, e ele faz parte do conjunto de satélites, embora ele não seja um satélite dos Estados Unidos. Uma coisa interessante é que tanto o 15 quanto o 13 eles tiram imagens da Terra e eles mandam essa imagem de um satélite para o outro, ou seja, se eu aqui com o 13 eu consigo pegar tanto a imagem do Himawari 8 quanto do GOES 15 quanto do GOES 13. Ele recebe tudo naquele mesmo sinal, eles transmitem um para o outro. Então qualquer um dos 3 satélites que você conseguir pegar o sinal, você consegue receber o dos 3. Modulação BPSK, eu vou falar um pouco mais dela um pouquinho para frente. A frequência central do sinal que eu quero é 1.691 MHz. Aqui é a frequência de tradução, isso é o que geralmente eles usam no equipamento deles. No nosso caso, o rádio ele converte direto para a frequência banda base do rádio em si, então essa informação aqui é irrelevante. O symbol rate, que é quantos símbolos eles transmitem por segundo. Eu vou falar um pouco da conversão de símbolo para os bits. Você pode ver que é um número bem quebrado, e isso daqui você pode ver que ele está falando que é o quanto eles mediram, ou seja, isso significa que essa taxa pode variar. Aí você tem o pulse shape, que na verdade é um tipo de filtro que você faz tanto no transmissor quanto no receptor para otimizar a recepção desses símbolos. Então é um filtro específico para os símbolos. Aí tem um parâmetro alfa ali que é usado na hora que você vai computar o valor do filtro. Você tem o Forward Error Correction, que é o chamado de FEC, né? que ele faz a correção do erro quando vem para frente, quando vem do satélite. É a primeira etapa de correção de erro. Aí você tem um Synchronization Header, que é um int32 que identifica qual é o começo do frame de dados, então você sabe quando que os dados começam. Você tem um polinômio randomizador. O polinômio randomizador serve para não causar um efeito chamado polarização de linha. Isso é mais fácil de explicar com cabos. Se você transmite várias vezes um sinal
que é igual, então você está transmitindo sempre, tipo, seu sinal é tudo 1. Então, o que acontece? Se você pegar a média de tensão no período de transmissão, ela vai ser diferente de 0. Tanto o ar quanto o cabo, ele age como um capacitor também. Então, você está mais ou menos carregando esse capacitor com uma tensão. Quando houver uma mudança, ou seja, tipo, quando esse sinal que veio tudo 1 virar 0, você vai ter que descarregar esse capacitor, ou seja, você faz uma corrente de descarga e o seu receptor ou o seu transmissor precisa ser o suficiente para conseguir trocar esse estado. Então, isso é ruim porque isso diminui a vida útil dos equipamentos. Então, você tem um polinômio randomizador, porque daí, se você tem os seus dados mais ou menos aleatórios, a sua média tende a ser a 0, ou muito próximo de 0. Aí você tem o Reed-Solomon, que é a segunda etapa de correção de erro. Alguns podem conhecer isso aqui, porque esse Reed-Solomon é usado largamente na área de computação. Acho que quase todos os lugares que precisam de um algoritmo robusto para corrigir erro usam. Então, RAID 6 usa isso daqui, CD-ROM usa isso daqui, DVD-ROM usa isso daqui, Blu-ray usa isso daqui. Basicamente, você tem dois parâmetros. Você tem o 255 e o 223. 255 é o tamanho do frame do Reed-Solomon. Desses 255 bytes, você tem 223 bytes, que é o seu dado. Ou seja, você tem 32 bytes de paridade. Com esses 32 bytes de paridade, ele consegue corrigir 16 bytes qualquer posição que esteja. Inclusive, ele consegue fazer a correção da paridade também, que é um pouco bizarro, mas ele consegue fazer isso. Então, até 16 bytes dentro dessa sequência de 223, ele consegue corrigir. Tem um polinômio para checar CRC. Tá? Tem um padrão aí, eles não falam padrão, eles só falam polinômio, mas eu esqueci o nome agora do padrão. Mas é um CRC padrão que existe, é de 16 bits. Então, BPSK, o que é BPSK? BPSK é Binary Phase Shift Keying, ou seja, ele manipula a fase para transmitir um dado binário. Então, como ele funciona mais ou menos? Eu não sei se dá para olhar muito bem aí, mas em cima, o primeiro sinal eu tenho qual é os bits que eu estou transmitindo. O segundo é a frequência portadora, então é exatamente aqui a frequência que vai ser transmitida esses bits. E embaixo eu tenho o sinal modulado. Então, se vocês olharem tipo, esses pontos aqui, ó, tipo esse daqui, ou esse daqui, ou esse daqui, ou esse daqui, ou esse daqui, você pode ver que você está trocando a direção que a onda está indo. Então, toda vez que você tem um notch desse, um ponto, você está tipo, trocando a fase do sinal. Você pode reparar que ele coincide exatamente com a troca de 1 para 0 ou de 0 para 1. Então, o que você tem? Você tem uma onda que pode estar defasada em 0 graus, ou seja, só portadora, ou você pode defasar a sua portadora em 180 graus, ou seja, inverter o sinal dela. Se você tiver um sinal 1, você tem uma transmissão com a portadora em 0 graus. Se você tiver um sinal 0, você tem em 180 graus. Isso geralmente é representado por um diagrama de constelação. Então, a de cima ali é um diagrama de BPSK, ou seja, você tem um sinal em 0 graus e um sinal em 180 graus. Outras modulações que são usadas, você tem a QPSK, tá? que é a modulação em quadratura de fase, ou seja, você tem 4 pontos na constelação, ou seja, você tem 0 graus de defasagem, ali no caso você tem 45, né? Dependendo da constelação que você usa, e você tem defasagens de 90 graus entre os símbolos, ou seja, se você olhasse aqui, esse sinal aqui embaixo, em vez de você ter uma troca de fase bem no meio da onda, você ia ter tipo, em 1/4 dela. Tá? Então, você poderia ter pedaços de 1/4 sendo quebrados na onda. E você tem o 8PSK também, que é 8 pontos. E qual que é a desvantagem? A vantagem é meio óbvia, você transmite mais dados para cada troca de fase que você tem. Mas qual é a desvantagem disso? Os pontos, que é o chamado de símbolo, eles ficam mais próximos um do outro. Então, qualquer ruído que você tiver na sua transmissão, você acaba podendo deslocar esse ponto para um outro, próximo de outro ponto, numa região de outro ponto. Ou seja, no BPSK, você só precisa checar se o I é positivo ou negativo. Desse jeito, você já tem qual que é o seu bit. No QPSK, você precisa checar em qual quadrante está o I para determinar o primeiro bit e qual quadrante está o segundo I, ou o Q, para determinar o segundo bit. No caso do 8PSK, você tem 3 bits de saída. Então, você tem que determinar não só em quais quadrantes ele está, mas entre qual quadrante ele está.
Geralmente, o mapa de símbolo para bit é feito no código de Gray. Então, se você pegar o QPSK, você vai ter 00 no lado direito em cima, e aí andando em sentido anti-horário, você vai ter 01, aí 11 e 10. Tá? Esse geralmente é o mapa. No caso de 3 bits, mesma coisa. Você começa tipo, em fase 0 e vai fazendo 000, aí 001, 011, 100 e assim por diante. Isso daqui, a primeira etapa que você precisa fazer para recuperar o sinal, você precisa, para você poder pegar um sinal BPSK, como você está tratando de fase, você precisa estar exatamente sincronizado com o sinal que o satélite mandou, com a portadora que o satélite mandou. Só como você está manipulando demais a portadora, e gerando esse sinal aqui, você tem um espectro relativamente poluído com isso. Então você não tem a portadora a mais. Você tem tipo uma consequência da portadora. Isso daqui é um circuito chamado Costas Loop. Apesar de parecer meio complicado as fórmulas ali, ele é relativamente simples de implementar em código. Isso daqui geralmente tem... Ué, desligou o projetor? Ué, por que desligou o projetor? Tá ligado? Ele está falando que não é aqui. Que estranho. O Costas Loop... Ué, não voltou? Ah, beleza. Beleza. O Costas Loop, ele faz recuperação de tanto da portadora quanto o da fase. Na verdade, a saída do Costas Loop, o que ele faz? Ele faz a tradução da frequência também. Então, se o seu sinal estiver deslocado, sei lá, 1 kHz para o lado, isso já acaba com toda a sua sincronia. E então, a saída do Costas Loop já pega e ajusta o sinal de recepção para a portadora. E ele sincroniza a fase também. Isso daqui é um diagrama do GNU Radio, alguns de vocês devem conhecer. É um software para você criar rádios. Aqui eu tenho, nesse canto aqui, a entrada por arquivo, se eu não me engano. Aqui é uma entrada via Wave. Aí eu tenho entrada aqui por arquivo. Então eu tenho um arquivo gravado do que eu recebi do satélite. Eu geralmente faço isso, que fica mais fácil de analisar depois. Aqui eu tenho a entrada Osmocom, que aí é direto do rádio, então eu consigo fazer esse processo em tempo real. Aí a primeira etapa que eu tenho aqui, um ganho automático, um controle de ganho automático, que o seu sinal pode ter, sei lá, 5 ou 6 dB de relação sinal-ruído, mas ele pode estar em qualquer potência. Então você pode receber isso em menos 180 dB ou você pode receber isso em 30. Então a ideia desse bloco aqui é você manter seu sinal mais ou menos sempre no mesmo lugar. Então, independente de você receber em menos 180 ou receber em menos 50 ou menos 30, você vai ter mais ou menos em torno de menos 30, menos 40. Aí você tem o Root Raised Cosine Filter, que é exatamente aquilo que eu falei, que é o filtro RRC. Então, aqui não dá para ver, mas o parâmetro aqui, você tem qual é a quantidade de símbolos por segundo e qual que é o alfa que está passado lá, embora o alfa você pode variar para tentar achar o melhor valor, ele não é tão crítico assim. Aí você tem o Costas Loop aqui. Costas Loop, esse daqui é de ordem 2. Você pode usar um Costas Loop de ordem 3, que na verdade é um Costas Loop de 4 pontos. Então, se você usar QPSK, você usa um de ordem 3. Se você usar um BPSK, que é o meu caso, ordem 2. Se usar um 8PSK, você usa um de ordem 4. Isso daqui, a saída dele vai ser o quê? Vai ser o sinal que veio do satélite sincronizado à portadora que o satélite mandou. Então, eu tenho um sinal sincronizado certinho. Só que se vocês verem, tipo, no sinal que vem modulado, eu tenho um outro problema. Aliás, muitos problemas. Eu tenho essa oscilação do sinal, eu tenho essa troca aqui, mas eu não sei exatamente. Eu sei o symbol rate, certo? Só que ele pode variar. Então, eu não sei exatamente como é que o satélite transmitiu. Então, eu sei esses pontos aqui, mas eu não sei como interpretar isso como símbolos. Então, eu preciso recuperar o clock de entrada do negócio. Aí você tem um bloco chamado Muller e Miller Clock Recovery, que é esse daqui, que você dá um chute inicial para ele. Então, você fala, olha,
deve estar em torno de 293.833 símbolos por segundo, que é o que estava na especificação. E ele simplesmente usa esses picos aqui para tentar achar o clock real. Um detalhe, a randomização ajuda nisso. Por quê? Se você está randomizando seus dados, as médias de trocas de 1 para 0 vai ser mais ou menos estável. Você vai ter mais ou menos 50% de uns, 50% de zeros. E qual que é a vantagem disso? Que, na média, passando o tempo, você vai ter o seu symbol rate estável. Então, isso ajuda também para a sincronização de símbolos. Então, sendo sincronizados símbolos, na saída você já tem, basicamente, o seu sinal da constelação. Então, o que eu faço? Eu tenho um bloco aqui, complex to real, que pega só a parte real do sinal. Ele tá, então, sai um float. Desse float eu converto ele para um char e eu salvo num arquivo. Então, nesse arquivo vai estar sendo salvo os símbolos em BPSK. Então, eu vou ter qualquer coisa de menos 128 até 127, que representa a minha posição na constelação. Então, isso daqui é a saída da constelação. Então, você pode ver que o ruído espalha bastante os pontos. Tá certo? E vamos para a decodificação. Então, a primeira coisa, achar o período do frame. Tá? Isso é importante porque você precisa achar o quanto que as transmissões se repetem. Tem alguns jeitos de fazer isso. Você pode chutar um valor. Então, você tem uma palavra de sincronia. Então, você pode ver que existe um padrão aqui sendo transmitido. Só que você não consegue ver esse padrão muito claro. Parece que ele está meio na diagonal, tá vendo? Então, ou seja, você está com o tamanho errado de frame. Então, você pode ir chutando num visualizador. Esse aqui é um visualizador de bits. Tá? Ou você pode usar um visualizador de bytes também, converter para a imagem e você vê a tonalidade. E aí você pode ir chutando os valores e achar. Quando você achar, você vai ter mais ou menos uma coisa assim. Outra coisa que você pode fazer, que eu vou explicar um pouco mais para frente, é você usar o próprio o sinal de sincronia para achar. Se você achar dois sinais de sincronia, você sabe qual que é o período do frame. Vale lembrar que isso daqui não é um sinal de sincronia, isso daqui é um frame em branco. Tá? O sinal de sincronia, na verdade, é só isso daqui. O sinal de sincronia sempre vai se destacar na visualização de bits, porque ele é a única parte do sinal que não é randomizada. Então, como o seu sinal é randomizado, a chance de ele colidir com essa palavra de sincronia vai ser extremamente pequena. E se você visualizar em mapa de bits, você vai ver ele muito claramente. Aqui, no caso, o frame em branco também fica muito claramente. O que isso pode te dar uma dica. Sabendo que existe uma padronização assim, você sabe que aquele dado é constante. Tendo esse dado constante, muito provavelmente o frame vai estar em branco. Ele estando em branco, isso significa que ele é o seu polinômio randomizador, que isso também pode mudar. O frame em branco não necessariamente é tudo 0. Ele pode ser tudo 0, tudo 1, ou no caso dessa sequência de 0, 1. Então aí você tem que fazer esse mapa para achar o rate. Então aqui eu estou mostrando aqui, eu tenho 3 frames em brancos aqui. 3 frames não, né? Eu tenho 1000 frames aqui, né? Porque aqui cada linha aqui é um frame. Então eu tenho 3 conjuntos de frame em branco e dados. Se você ver aqui do lado, uma coisa que permanece constante é a palavra de sincronia. Então esse é o sinal de sincronia. E aí tem um problema. No começo eu falei da correção de erro, o FEC. Os sistemas, a palavra de sincronia, ela passa por esse sistema de correção de erro. O Reed Solomon não altera os seus dados. Então é aquele negócio, se você tem certeza que seu sinal está muito bom, você pode simplesmente ignorar o Reed Solomon, pega seus dados e já trabalha. Isso dá para fazer. No caso dessa correção de erro, você não consegue, ela altera os dados. Então você precisa fazer o processo reverso. Tá? Ele usa codificação por convolução. Tem os parâmetros do satélite GUIs, ele passou lá no começo, mas isso daqui, basicamente todas as redes wireless usam algum padrão que existe. Tem uma tabela de padrões desses parâmetros, e você pode chutar os parâmetros, e às vezes os parâmetros são bem visíveis, porque a palavra de sincronia, quase todos os sistemas de wireless usam aquela palavra de sincronia. Então, usando aquela palavra de sincronia, você consegue meio que deduzir o que é a saída dela. E, para você poder fazer o reverso dessa convolução, você tem que usar um algoritmo chamado Viterbi. E eu vou explicar o que ele faz, na verdade. Mas,
Para você rodar o seu Viterbi, você precisa estar com o frame sincronizado, ou seja, a sua palavra de sincronia tem que estar no começo do arquivo que você está convertendo de volta. O jeito mais fácil de sincronizar, pelo menos eu acho, você pega a palavra de sincronia e passa através do codificador de convolução. Então você vai ter a palavra de sincronia codificada. Tendo a palavra de sincronia codificada, você usa um filtro correlacional e vai procurando a relação até achar o ponto mais alto. A hora que você achar o ponto mais alto, provavelmente a palavra está ali. E aí você pode usar isso também para achar o período do frame. Achando isso daí, simplesmente desloca todos os seus dados e deixa essa palavra de sincronia logo no começo. Então isso daqui é um codificador de convolução. Então o K, que no caso lá é 7, aqui eu tenho um de tamanho 3. É o número de bits que você tem num buffer. Tá? Você tem o G1, G2, no caso lá é só 2, aqui tem 3, que são os polinômios de codificação. Para cada polinômio que você tiver, você tem um bit de saída. Ou seja, você muda a taxa de bits que você está mandando para fora. No caso aqui, você tem 3 bits de saída. E a operação é relativamente simples. Então você tem esses 3 bits no buffer, seus bits vão sempre entrar pela direita, ou pela esquerda. Então toda vez que você pega um bit do seu bitstream e joga no da esquerda, você desloca tudo para a direita e joga para a esquerda. Então ele vai andando os bits ali dentro. E os bits de saída são a operação XOR, ou soma de módulo 2, entre esses bits, dado o polinômio. Ou seja, para cada lugar que o polinômio for 1, você faz a soma. Ou seja, para o polinômio 1, a saída 1 vai ser a soma de todos os bits. No polinômio 2, a soma vai ser do primeiro bit e do último bit. E no polinômio 3, a soma vai ser dos 2 últimos bits. Então você tem, para cada bit que você entra, você tem 3 de saída. No caso aqui, você tem um buffer de 7 bits, só que os seus polinômios são 2. Ou seja, para cada bit de entrada, você tem 2 de saída. Ou seja, a sua palavra de sincronia, que tem 32 bits, em teoria, vai gerar 64 bits. No caso, a especificação diz que você precisa rodar esse sistema até o seu buffer inteiro virar 0. Ou seja, depois que acabou seus bits de entrada, você vai enchendo de 0 até ele ficar com 0. Ou seja, você não vai ter 64 bits de saída para uma entrada de 32, você vai ter 76. Eu geralmente ignoro esses bits a mais e simplesmente procuro a correlação. Então, esse sistema ele gera um diagrama de trellis. O que o diagrama de trellis é? Para cada 2 bits que você tem duas possibilidades de ter uma mudança para o próximo bit. Ou seja, você tem basicamente, usando tipo, o mapeamento de Gray, você só pode alterar um bit para a próxima etapa. Ou seja, de 4 possibilidades que você tem, você só pode ir para 2 delas. Ou seja, você tem 50% de chance de acertar. E qual que é a questão disso? É que o gerador de convolução aqui, ele gera paridade, ele não gera dados. Ou seja, a transmissão é feita só sobre os dados de paridade. Você não transmite nenhum dado diretamente. Com o diagrama de trellis, o que você consegue fazer? Você consegue mapear, para cada alteração, você vê, o bit virou de 0 para 1, aliás, ele permaneceu o mesmo, é 1. Se um bit mudou, ele é 0. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que se você tem um bit string, em algum momento teve um pico de ruído, alguma coisa do tipo, e seu bit veio errado, você consegue corrigir, porque ele tem um caminho provável. Ou seja, pode ser que esse bit tem 50% de chance de quebrar o seu caminho no diagrama de trellis. E dali para frente, ele vai continuar no certo padrão. Então você consegue achar qual o caminho mais provável, qual o lugar mais provável que aquele bit estava. Aqui tem um código que eu uso para fazer a codificação em convolução, usando uma biblioteca chamada libfec, que ela tem essa função parity, que basicamente faz a soma de todos os bits. E aí eu converto para um byte array, que pode ter valores 0 ou 255, ou seja, é valor 0 binário ou valor 1 binário. Tá? Então, a primeira parte aqui faz a leitura dos bytes de entrada, e você vê a parte de baixo aqui faz exatamente aquilo que eu falei, que é completar o buffer com zeros. Esse código específico é para K igual a 7, que é o que eu uso no satélite, e quase todos os satélites usam. Quando você sincroniza usando a correlação, você tem algo mais ou menos assim. Se vocês verem aqui, isso daqui é um frame em branco, alguns frames em branco, tá vendo? Esse é exatamente o seu padrão do randomizador. Você pode ver que a palavra ainda está extremamente nítida,
Só que você vê que tem mais do que 64 bits aqui que está extremamente nítido. Ou seja, o que você pode assumir aqui? Você pode assumir que esse dado que permanece praticamente igual aqui é alguma identificação do sinal que você está mandando. Ou seja, nesse caso aqui é a identificação do satélite. Então, ao redor de todos os frames, esse valor vai ser o mesmo. Então, você sabe que aqueles bits ali provavelmente vai ser uma variável no seu frame. Aqui, que não dá para ver, tem um padrão que parece um contador. Então, você consegue deduzir que aqueles bits ali representam um contador, que pode ser número do pacote, número do canal ou qualquer coisa do tipo. Depois que você sincronizou, você tem que rodar. Aqui tem o algoritmo que eu uso para sincronizar. Aqui tem um outro problema que surge, que é o seguinte. Se você pegar, quando você passa pelo Costas Loop, que você pega a fase e a portadora, você tem um problema de ambiguidade. O Costas Loop consegue sincronizar a fase em qualquer um dos pontos da constelação. Ou seja, você consegue, no caso do PPSK, sincronizar seu sinal tanto em 0 graus quanto em 180. E o que isso causa? Se você sincronizar em 180, seus bits vão estar invertidos. No caso do BPSK é fácil de corrigir, porque como é 0 ou 180 graus, você só inverte os bits, você tem o negócio. Mas no caso do QPSK, não é exatamente uma inversão de bits. Você tem que fazer um mapa de a cada 2 bits, você tem um mapa de correlação. Então, o que você precisa fazer? Você precisa compensar isso. Então, na minha busca por correlação, eu faço a busca por todas as palavras possíveis. Ou seja, no caso do BPSK, eu tenho 2 palavras possíveis. Ou seja, eu tenho a palavra codificada por convolução e eu tenho o inverso dela. No caso do QPSK, você tem 4. Eu tenho um código também que faz com o QPSK. E aí eu tenho aqui, não dá para ler muito bem também, mas aí tem uma função aqui, hard correlate, e vocês podem ver que eu comparo um byte. Agora, o que drogas é um hard correlate? Tipo, por que hard correlate, não tipo, só correlate? Você tem 2 negócios que se chamam soft bits e hard bits. Então, você pode pegar a sua constelação e simplesmente falar, aqui no BPSK, tudo que é positivo no número real é valor 1, tudo que é negativo é valor 0. Qual que é o problema disso? Quando você adiciona o ruído, se vocês verem, esses pontos azuis são exatamente a constelação que eu peguei. Vocês podem reparar que tem pontos muito próximos do eixo central. O que acontece? Esse ponto, na verdade, tem uma certa ambiguidade. Por quê? Pode ser que esse ponto, na verdade, estava originalmente do lado esquerdo do quadrante. E um ruído fez ele saltar para o lado direito, ou seja, você vai mapear um bit errado. Tá? O que acontece? Você pode fazer um mapeamento baseado na distância dele para a origem, que é basicamente a saída de bytes lá do negócio do GNU Radio, dá exatamente isso, que é a intensidade do valor no número real, que é a distância para o centro, ou seja, o centro é 0, para o lado direito você vai subindo até 127, e para o lado esquerdo você vai diminuindo até 128, menos 128. Qual que é a vantagem disso? O Viterbi é um algoritmo probabilístico, ou seja, ele usa o diagrama de Trellis como se fosse uma probabilidade. Se o ponto está muito próximo do centro, o algoritmo de Viterbi sabe que aquele ponto pode estar, na verdade, no outro quadrante. Ou seja, se esse ponto estiver muito próximo de um dos lados, ele sabe, não, eu tenho certeza, esse ponto aqui tem 95% de chance de ser realmente esse bit. Então, eu vou assumir isso daqui. Se os outros bits mais próximos no diagrama de Trellis dizer que é o contrário, só que eles estão com um peso menor, ele vai dar preferência para esse bit e tentar corrigir os outros. Então, só nessa etapa aqui, além de você conseguir corrigir o erro, você ganha cerca de 2 dB no seu sinal. Na verdade, você não ganha esses 2 dB, mas seria o equivalente a você receber com 2 dBs a mais de sinal. Por isso que eu sempre faço, quando eu faço a correlação, eu tenho que considerar o caso ideal. Então, a minha palavra, os bits estão mapeados entre 0 e 255. No caso da minha palavra, eu tenho certeza dos bits. Então, eu coloco 0 para 0 e 255 para 1. E aí eu comparo qual que é a distância entre eles e somo isso daí numa variável. E aí eu tenho quanto que é a probabilidade daquela palavra estar ali. O algoritmo de Viterbi ele faz um negócio até interessante, que é... Eu não sei se vai dar muito tempo de falar, eu vou falar mais rápido por cima. Mas o caso que eles mostram como exemplo é, você tem numa vila pessoas ficando doentes com, sei lá, febre, e você tem uma causalidade. Você sabe, o médico sabe que tem uma causalidade, tipo, se eu estou com febre, as pessoas que vivem próximo de mim têm uma probabilidade de ter febre. Só que ele não tem como perguntar para o paciente, você está com febre ou não.
Ele só tem como perguntar, tipo, você está se sentindo normal, você está se sentindo meio tonto, ou você está se sentindo com febre. Porque o cara pode falar que ele está se sentindo com febre e também não está se sentindo com febre. Ele tem esses 3 estados e ele precisa descobrir que todos aqueles pacientes, na ordem que eles vieram para o hospital, se eles têm febre ou não. O algoritmo de Viterbi resolve exatamente isso. Então você tem esses 3 estados possíveis, e cada estado desse dá uma probabilidade para o cara, para a própria pessoa ter febre, e para a próxima pessoa também. Então, se você tiver 99% de chance de ter febre, muito provavelmente as pessoas que estão próximas de você talvez tenham uma chance muito mais elevada disso. O algoritmo de Viterbi faz exatamente isso. Só que, no caso, ele é usado para correções de convolução e coisas do tipo. Então, aqui é basicamente por que usar softbits. Tá? Tem uma outra vantagem que é o seguinte, né? Trabalhar com bits em C ou alguma coisa do tipo é horrível. Então, trabalhar com comparação de bytes é muito mais rápido e mais fácil. Então, tem essa vantagem também. Então, as estatísticas que eu tenho sobre a decodificação por Viterbi. O Viterbi chega a corrigir 100 bits, no meu caso. Eu tenho um sinal de 6 dB. A correção média é de 100 bits entre 8.192 bits. Isso daqui é um sinal bom. Tá? E a correlação da sincronia é de 56 para 64. Então, 56 bits da minha palavra que eu comparei bateram com o frame. Isso daqui acontece, geralmente você não vai conseguir mais do que 56, porque como o gerador de convolução tem aquele buffer interno, quando ele começar a codificar a palavra, ele vai ter valores dentro daquele buffer que representam o frame anterior. Ou seja, o começo da sua palavra provavelmente não vai ser visível, vai ser tipo como se fosse um ruído. Você só vai conseguir ver dos 10 bits para frente, por assim dizer. E por isso a sua correlação nunca vai dar tipo 100% de correlação. Então aqui é depois da saída do Viterbi. Então você pode ver que agora o padrão do contador fica bem mais claro aqui. Vale notar que está invertido aqui. Então o preto é 0 e o branco é 1. Então você pode ver que o contador é invertido aqui. E aí você já pode começar a fazer umas análises de bit aqui. Então aqui tem uma mancha preta, que provavelmente é algum sinal constante, que deve representar uma identificação do satélite, que você vê que ele se estende um pouco mais aqui. Ou uma representação do satélite, ou alguma coisa que a maior parte dos bits é 1. Tá? No caso aqui, essa parte aqui representa tanto o ID do satélite quanto o ID do canal que está transmitindo. Como está invertido, na verdade esse preto é 0. Então você tem em torno de 11 bits a identificação do canal, só que o canal geralmente não sobe a mais do que... O número do canal geralmente não é mais do que 63. Então você tem a parte da direita com a modificação que você pode ver que é periódica, ou seja, ele está mandando os mesmos canais várias vezes. E do lado esquerdo você tem tudo 0, que na verdade o número de canais é menor do que a totalidade dos bits. Aí você tem a randomização dos dados. Tá? É um gerador pseudo-randômico padrão também. Você tem aqui um diagrama recomendado de como você gerar os bits. E esse é o polinômio de gerar os bits. Então, os motivos evitar a colisão de palavra. Então, pode ser que seu dado contenha igual um valor da palavra de sincronia. Isso daí ia ferrar toda a sua sincronia lá na sincronização de correlação. Então, então, se você randomiza os dados e deixa só a palavra de sincronia, a chance é extremamente baixa de você ter naqueles dados randomizados a sua palavra de sincronia. Você tem, segunda razão, é o que eu falei, que é a polarização de linha, tá? Que você gera desbalanço de cargas dentro da linha. E aí você tem a sequência pseudo-randômica. Eu prefiro simplesmente gerar todos os bits, fazer um mapa na memória e deixar ele fazer o short direto. Então, todo algoritmo pseudo-randômico, ele é pseudo-randômico porque ele tem um período. Então, depois de certas iterações que você dá, ele volta para o valor inicial. Nesse caso, é 255 bytes. Ou seja, a cada 255 bytes, ele volta para o valor inicial. Ou seja, eu preciso de um mapa só de 255 bytes, que são esses daqui. Então, os bits daquele saída lá estão mapeados em bytes. Então, para eu derrandomizar o meu frame, eu só pego e rodo isso daqui para todos os dados que tiver no frame. Então, eu pego esse bloco aqui, faço um shor, e eu consigo derrandomizar os dados. Tá? Isso aqui é a vantagem de fazer isso aqui, é que isso aqui cabe no cache do processador, então ele vai fazer extremamente rápido isso. Correção do Reed-Solomon. Você tem, o que eu falei, 223 bytes de dados para 32 de paridade. Só que tem um detalhe que não está documentado, que ele é intercalado dessa maneira. Então, aqui em amarelo você tem os dados e a paridade que vem no frame. Só que ele é intercalado em 4.
Eu achei que era intercalado em 4, o quê? Tinha cada 4 frames de dados e depois 4 frames de paridade. E não é, na verdade. É intercalado de 4 em 4 bytes, ou seja, o primeiro byte do byte stream é o primeiro byte do primeiro frame de RS. O segundo byte é o primeiro byte do segundo frame de RS. O terceiro byte é o primeiro byte do quarto frame de RS. Então, ele é intercalado por bytes. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar cada byte, separar, quebrar eles em 4, criar 4 frames de RS, rodar o algoritmo de Reed-Solomon e depois pegar e tirar, fazer o inverso disso para construir esse frame de novo para fazer a correção. Tá? A correção de erro, eu não coloquei estatística aqui, mas com 100 bits sendo corrigido no Viterbi, eu praticamente não tenho correção de erro por Reed-Solomon. Então, precisa ter um sinal muito pior para você realmente usar. Então, aqui eu tenho o diagrama inteiro do bloco, então, dados randomizados, o shor. E se vocês verem isso daqui, parece muito um diagrama do pacote de Ethernet. Ele tem um layer a mais, que é esse layer intermediário aí de checagem. E aqui eu não vou falar muito, porque já está acabando o tempo, mas esse daqui tem especificação. Então, vocês depois podem olhar no meu blog, tem lá os links. E isso daqui deu um pouco de trabalho, mas isso daqui é basicamente você identificar qual é o tipo do pacote, que tem o APID ali com o Application ID. Você pega aquele Application ID, você sabe o que é o conteúdo dele, então você consegue construir uns arquivos, que é a saída aqui no transporte, que é a última linha, que é o arquivo VLHit. Isso aqui é uma das mensagens que eu recebi, né, do satélite, eles mandam isso aí periodicamente. Eu estou com um problema porque eu não consegui as imagens ainda, porque elas usam um tipo de compressão tecnicamente proprietária. Eu ainda não resolvi esse problema ainda. Mas até mandei um e-mail para esse e-mail que está aí, e esse e-mail não existe. Essa mensagem é mandada desde 14 de abril de 2010, então eu suponho que eles nem lembram que essa mensagem deve ser mandada até 2018. Essa aqui é uma imagem da Terra aqui, que eu peguei, tem um colega meu que ele consegue fazer as decodificações. É 1 km por pixel de resolução para a faixa visível e 4 km por pixel na faixa infravermelha. Então é uma resolução bem grande que você tem. Essas imagens têm 10.000 por 10.000 pixels. O que está faltando? Tem 2 canais, o MDL e o DCPR, que não tem muita especificação. E a decompressão que eu falei. E enquanto eu deixo aqui só os links para se vocês quiserem mais informações, e depois também para perguntas, provavelmente não vai dar tempo, mas vocês podem me perguntar, ainda vou ficar aqui no evento, vocês podem perguntar para mim. Qual que é a questão que eu estou apresentando isso aqui? Primeiro, não tem muita gente nessa área, e segundo, que as agências espaciais assumem que ninguém tem capacidade para pegar um sinal disso daqui ou transmitir um sinal para satélite. Ou seja, nenhum dos sinais são protegidos. Satélite meteorológico, beleza, ninguém vai querer prejudicar um satélite meteorológico porque tem colaboração mundial. Satélite militar geralmente é criptografado, nem todos são. Mas você tem, por exemplo, a rede Iridium, que é uma rede de telefonia celular, via satélite, que eles são criptografados, mas teve um cara que vira e mexe me manda os áudios dos satélites, recebendo dos telefones, e como é uma rede de transponders, você tem todos os celulares do mundo falando em Iridium transmitidos para o mundo inteiro. Ou seja, você consegue pegar qualquer áudio de qualquer pessoa no mundo falando num celular Iridium, decodificar, porque a criptografia deles é basicamente uma tabela e eles fazem shor, né? Então é fácil de deduzir. Então, essa área ainda tem muita parte de segurança que é muito arcaica. E você tem um sério problema que os softwares que a NASA usa, por exemplo, para decodificar esse negócio, são softwares de 2002, 2004, ou seja, roda no Windows XP. Entendeu? O algoritmo de descompressão está compilado com GCC2. Então, é aquele negócio, se você conseguir transmitir um sinal, por exemplo, na faixa de DCPR, que é a faixa dos transponders, você consegue transmitir um sinal com um payload malicioso, sei lá, fazendo um buffer overflow, que vai acontecer de dar um buffer overflow porque todas as máquinas estão usando softwares de 15, 16 anos atrás. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu acho que já está bem em cima do horário, então vocês podem me perguntar lá fora, ou aqui mesmo, sei lá, só para não atrapalhar o próximo palestrante. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se interessado. O segundo link é meu blog. Eu ainda não postei os relatórios dessa parte de código, mas já tem da minha antena, então se vocês quiserem dar uma olhada, eu devo postar durante essa semana o relatório da programação.
Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado e obrigado por ter vindo aqui.